do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. João 2:5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores do mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados e desiludidos. Imploramos a ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos da salvação. Escutando semelhante advertência de Maria, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Então, nesse instante, através da inspiração do Emmanuel, nessa página maravilhosa sobre Maria, nós vamos agora levar os nossos pensamentos a Jesus, o seu Filho amado, rogando a sua presença entre nós, nos trazendo a tua paz, a tua luz, a tua misericórdia, e estendendo, Senhor, todas essas dádivas a todos os presentes nesse ambiente virtual, a todos os familiares, a todos os lares aqui representados, aos nossos irmãos que estão aqui no nosso caderno de pedidos, aqueles irmãos outros que não sabemos onde se encontram. A misericórdia os alcançará através desses benfeitores espirituais que incansavelmente estão apostos, levando o lenitivo do teu amor, da tua bênção e da tua misericórdia a cada coração que sofre, a cada criatura que passa por dificuldade. Possamos, Senhor, nesse instante, emanar as nossas vibrações de amor, rogando a Maria Santíssima, que envolva a nossa querida irmãzinha Laura, nesse momento onde ela vai estrear, usando a sua oralidade em benefício do bem, realizando esse trabalho de distribuição de conhecimento para todos nós que aqui nos encontramos, para todos os desencarnados que também estão reunidos conosco. E após a gravação, também será socializada pelo mundo da internet. Que ela possa ser amparada e, quiçá, Senhor, inspirada pelo autor desse livro, pelo qual ela hoje se preparou para estar aqui, falando sobre que nossos filhos são espíritos. Que Hermínio de Miranda, o autor encarnado, quando encarnado aqui na Terra,
escreveu esse livro, possa, de onde estiver, mandar as suas vibrações de amor, isso da nossa irmã, e que ela, preparada que está, possa realmente nos trazer esse conhecimento tão importante e que tão bem colocado, tenho certeza disso. Pai de amor e bondade, espalhe também essa luz sobre toda a humanidade, sobre esse planeta que ainda precisa tanto para caminhar e chegar ao ponto necessário de se transformar num planeta de regeneração. Que todos nós aqui possamos nos sensibilizar e fazer a nossa parte, construindo o nosso mundo interior, transformando-o num mundo de paz e de luz, e que possamos ser pontos, mesmo que minúsculos, mas de luz, estendendo as nossas mãos a todos aqueles que tanto precisam, e dessa forma, caminhando em rede, apoiando uns aos outros, possamos, de uma forma geral, transformarmos esse mundo um dia. E assim, Jesus querido, diante da tua presença, sobre a tua égide de amor e de bondade, e na presença dos benfeitores espirituais, da Colônia Verde Esperança, a qual estamos ligados em nossa casa da Bicuda, junto ao nosso patrono Júlio Olivier, que possamos dar início à nossa reunião na tua santa e doce paz. Graças assim seja. Então, nossa querida irmã Laura, pode abrir seu microfone aí. Está aberto. Você não está centralizada, não está legal a sua... Não? E assim está ótimo. Sim? Assim está bom, assim melhorou. Então, Laura, aí vai você, passo a bola para você. Laura, nossa companheira, trabalhadora da nossa casa já há bastante tempo. Então, hoje ela se preparou e vai passar para a gente aí esse conhecimento a respeito do tema tão interessante. Que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, gente. Bom, eu, primeiro de tudo, queria dedicar esse trabalho a 3 pessoas muito importantes na minha vida, que nesse momento, na verdade, são o propósito da minha vida, que são o meu marido, o William, o Antônio e o Álvaro, que são os meus 2 filhos. Esse trabalho, que é a primeira vez que eu falo, né, sobre qualquer tema, em qualquer lugar, sobre espiritismo, principalmente, então eu queria dedicar a eles esse trabalho. Depois falar que é uma honra enorme, sem que eu consiga mensurar, estar aqui falando no Júlio Olivier. De verdade. Se eu puder comparar, entrei no Júlio Olivier em 2012, que foi o ano que eu casei, eu entrei de estagiária, né? Já fiz todas as funções que tem lá na casa, de botar cadeira, tirar cadeira, botar livro, tirar livro, botar água, guardar copinho, guardar as coisas no armário, anotar reunião, gravar reunião, tudo, já fiz tudo. Aí depois virei passista, aprendi a dar passe, comecei a dar passe, depois comecei a fazer médium de apoio na reunião mediúnica, e aí engravidei no final de 2017, e no meio de 2018 saí da reunião mediúnica por orientação da espiritualidade, e fiquei bastante tempo longe, né, porque em 1 ano e meio eu tive 2 filhos, então as coisas foram se juntando. Então, para começar, eu queria agradecer, primeiro, a 3 obsessores do bem, que me ajudaram nesse finalzinho de caminho para eu chegar aqui hoje, para eu ter essa coragem. O primeiro é o Marcelo Machado, que é o presidente do GEJO. Além dele ter me levado para o GEJO, de ter me apresentado o GEJO, ele me obsediou para o bem durante a pandemia, insistindo para que eu voltasse para as reuniões, porque eu estava afastada e tudo mais. Ele não me deu sossego enquanto eu não voltei. E aqui estou, né? Foi a melhor coisa que eu fiz. O segundo obsessor do bem que me ajudou a estar aqui hoje é o Gustavo. A gente não se conhece pessoalmente, ele nem sabia que eu era do Júlio Olivier, ele só me via aqui na reunião, ouvia os meus pitacos aqui, que eu sempre falo, né, porque eu falo demais.
E aí ele me mandou uma mensagem um dia. Ô, Laura, você podia fazer uma palestra num centro que eu ajudo lá no Rio, eu acho. Você pode gravar pelo YouTube e eu passo lá para eles. Aí eu falei, eu olhei para a mensagem e falei, que esse menino tá doido? Que palestra? Eu falei, eu não sou palestrante não, meu filho. Eu não sei dar palestra não. Você vai me desculpar, estou muito feliz com o convite. Neguei, né? Falei, não, estou com 2 crianças, pandemia, casa, comida, roupa, trabalho, daqui a pouco vou voltar, dá licença maternidade, tem a menor condição de eu fazer palestras. Aí ele me agradeceu, falou, ficou para uma próxima, eu fiquei super feliz, mas fica para a próxima. Aí, umas 3 semanas depois, o terceiro obsessor do bem entrou em campo, a dona Miriam Benjamin, me mandou uma mensagem falando assim, ô Laura, eu acho que está na hora de você fazer a palestra no GEJO. Aí, Gustavo, que me desculpe, né? Mas falou a entidade, né? Aí eu falei, tá bom, Miriam, se você está falando que está na hora, eu não vou discordar, mas marca para frente, minha filha. Isso era final de agosto. Marca para frente, porque eu não consigo imaginar tempo na minha vida para organizar uma palestra. E cá estou. 21 de outubro, uma palestra marcada no final de agosto, ela me deu 2 meses e a espiritualidade fez o resto, me arrumou tempo, fez as crianças dormirem, sei lá, nem sei como é que foi, não. Sei que aqui estou. Então, vamos lá. Vamos exatamente para o tema. Muito obrigada, meus 3 obsessores do bem. Vocês são os responsáveis por eu estar aqui. Vamos para o tema, né? Primeiro, eu queria falar sobre o autor, que é o Hermínio Corrêa de Miranda. O Hermínio é um fluminense nascido em Volta Redonda, em 1920, católico de criação. Ele é contador de formação. Ele conheceu o espiritismo aos 35 anos de idade, através de uma lista de livros que um amigo indicou para ele, começando de Kardec e depois indo para os autores espíritas. E, aos 35 anos, ele conheceu a doutrina pela literatura e começou a trabalhar já em pequenos grupos de 5, 10 pessoas que se reuniam em casas. Ele nunca frequentou nenhum centro espírita, nenhuma casa espírita, instituição. Ele frequentava apenas esses grupos de estudo, rapidamente se tornou doutrinador e trabalhou 28 anos como doutrinador dessas reuniões, principalmente reuniões de desobsessão. Escreveu 40 livros espíritas e é considerado um dos maiores pesquisadores da doutrina espírita no Brasil, e quando é maior do Brasil, é maior do mundo, né? Porque o espiritismo aqui no Brasil é mais difundido do que em qualquer outro lugar do mundo. Afinal de contas, nós somos a pátria do Evangelho, né? Graças a Deus. Então, esse é o Hermínio de Miranda. Esse livro, que é o Nossos Filhos São Espíritos, ele é muito diferente da obra do Hermínio. O Hermínio tem uma obra densa, pesada, com livros pesadíssimos. Diálogo com as Sombras é muito pesado, eu já li 2 livros dele. Ele realmente é um autor que se aprofunda nas sombras que os espíritos carregam, né, nas reuniões de desobsessão. E esse livro é um livro leve, muito leve. Ele foi escrito para espíritas e para não espíritas, até por isso se tornou um best-seller, está na 13ª edição já. E ele faz mais ou menos um Machado de Assis, assim, um estilo Machado de Assis, conversando com o leitor o tempo todo. O livro é um diálogo com o leitor. Eu indico muito, assim, de olhos fechados. É uma leitura muito boa. Ele tem uma linguagem bonita, assim, rebuscada, mas esse formato dele falar, dialogando com o leitor, deixa o livro muito claro e ele faz muitos exemplos. O livro é quase todo de exemplos dos 28 anos dele de diálogo com os espíritos. Então, é um super livro, super recomendo. Como o livro tinha muita história, eu fiquei com dificuldade de montar, né, como eu ia falar. E aí eu dividi em 6 pontos, que eu vou nomear e numerar ao decorrer da palestra, para a gente ir pegando a mensagem do Hermínio. O primeiro ponto se chama A Mensagem, que, para mim, a mensagem desse livro está toda no título. Eu acho que o título foi de algum marqueteiro muito bom que escreveu,
que deu esse título para o Hermínio, porque é uma frase com 4 palavras que diz muita coisa. Nossos filhos, o seu filho, a sua filha, são espíritos. O que significa? O que é um espírito? É um princípio inteligente, que é a alma, com um perispírito. Então, seu filho é isso. É uma alma com um perispírito. E o que isso significa? Em primeiro lugar, significa que ele foi criado por Deus e não por você. Beleza? Em segundo lugar, significa que ele é dotado de inteligência. E aqui, muita atenção. Ele é dotado de inteligência. Não interessa se ele está no seu útero, se ele acabou de nascer, ou se ele ainda nem veio. Ele já é dotado de experiência. O seu filho, que talvez você ainda não conheça, mas ele já é. Ele é imortal. Ele é imortal. Isso é muito, isso significa muito, né? O seu filho é imortal. O seu filho foi criado há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. O que nós temos de notícia é que os espíritos foram criados, né, logo no início do que Deus criou o universo. São coisas meio nebulosas, não se sabe, né? Coisas que a gente ainda não teve a capacidade de receber como informação. Não sabemos por quê, quando, como, mas sabemos que ele foi criado há muito, muito tempo atrás. E sabemos que ele está em evolução perene. Tudo isso que eu falei aqui, Kardec que nos ensinou, né? São características dos espíritos. E se ele está em evolução perene, o que isso significa? Significa que ele pode estar em qualquer estágio de evolução. Se a evolução é um gráfico ascendente, que nunca desce, pode até estacionar, mas ele sobe ou estaciona, ele nunca desce. Então, se a evolução é um gráfico ascendente, o seu filho pode estar em qualquer um desses estágios. Significa também que ele veio aqui na Terra por algum motivo e que ele precisava vir. Porque se ele fosse muito evoluído, ele não teria vindo. Então, ele não está no topo, não. E nem no pé aqui dessa evolução. E pode estar em grau de evolução diferente do seu. Né? Nesse gráfico aqui, cada um pode estar num lugar. Deve ser pouco, mas é diferente. E significa também que ele já viveu aqui na Terra. Nós não temos notícia, pelo menos eu não sei de notícia, de espíritos que estejam chegando de outros planetas nesse momento, poucos anos atrás, enfim. Ele já viveu aqui na Terra, estamos recebendo espíritos reencarnantes na Terra. E aí tem muita informação em tudo que eu acabei de falar. Muita informação. Já dá para saber muito sobre o seu filho, ou a sua filha, mesmo se você ainda não os tem. Aliás, gente, só fazer um parêntese, eu vou falar a palestra toda sobre o seu filho, a sua filha, porque é como o livro fala. O livro é muito direto para pais e mães. Mas o livro também avisa que ele é direto para pais e mães do presente, do passado e do futuro. Ok? Afinal de contas, os espíritos são eternos, imortais, eles estão aqui desde sempre. Então, fomos pais e mães, somos, seremos, é uma coisa que não tem fim nessa linha, né? Não temos como determinar. Então, eu vou falar o tempo todo sobre o seu filho, a sua filha, ok? O segundo ponto, eu vou mexer aqui umas coisas aqui, porque tá cheio de papel na minha mesa, mas eu me entendo com eles, só para não esquecer. O segundo ponto se chama desaprender. O Hermínio começa o livro avisando para os não espíritas que eles precisam desaprender algumas coisas para conseguir compreender que os nossos filhos são espíritos. Coisas que ele nos lembra que nós precisamos desaprender para compreender. Nós não herdamos características psicológicas de ninguém. Ele escreveu isso em 1989, que foi quando o livro foi escrito. Eu dei uma rápida pesquisa no Google, achei uns 2 ou 3 artigos falando justamente que não existe consenso da ciência até hoje
de que as características psicológicas de uma pessoa são transmissíveis pelo DNA. Então, tem alguma coisa sobre o temperamento, ter aí uma questão genética, mas não existe um consenso. Então, continuamos com essa máxima, né? As características psicológicas do seu filho, da sua filha, não foram passadas pelo seu DNA. Então, se ele se parece ou te lembra alguém da sua família, pode ser que ele não tenha puxado essa pessoa, pode ser que ele seja essa pessoa. O espírito do recém-nascido, ele não está nascendo, ele está renascendo. E isso é algo que nós precisamos reaprender. O seu filho é um ser adulto, inteligente, experimentado, aprisionado em um corpo que pode ainda não corresponder a essas características. Seu filho é um ser adulto, inteligente e experimentado. Tenha ele a idade que for, esteja ele com você já ou não. Ok? Próximo ponto. Morrer não é um problema. Para o espírito, nascer é que é o problema. E isso é muito louco, né? Porque a gente fica aqui na carne, qual que é o nosso maior medo, desespero, pavor, insegurança? Morrer. E quando a gente vai para a espiritualidade, qual que é o nosso maior medo, pavor e insegurança? Nascer. E isso é muito importante a gente saber, porque nos ensina como receber esse espírito que veio com medo, morrendo de medo, né? A literatura espírita, o cinema espírita, tem várias experiências contadas sobre os espíritos terem muita insegurança, medo do fracasso, medo, angústia de voltar ao físico, né? De se aprisionar de novo no invólucro carnal. Nós vemos muito isso na literatura espírita. E aí eu fiquei pensando e cheguei a uma metáfora que eu achei muito interessante. Para mim, nascer é uma viagem a trabalho. Você trabalha numa empresa, seu chefe chega para você e fala assim, então, você vai ter que viajar e morar em outro lugar, ficar um tempo lá. E aí, pode ser que ele te peça, pode ser que ele te recomende fortemente, e pode ser que ele vire para você e fale assim, então, é para ir. Eu não estou perguntando se você quer, se você vai. É para ir, pronto, acabou. Beleza? E aí, beleza, você vai ter que ir. Tá bom. Então, você começa a planejar essa viagem. Primeiro, você descobre para que país você vai se mudar, que cidade, qual hotel que você vai ficar, se vai ser casa, se não vai. E aí você começa a planejar. Você fala para ele, eu posso escolher a equipe que vai trabalhar comigo lá no destino? Aí ele fala assim, pode escolher. Mas tem 4 caras aqui que tem que estar na equipe. Nossa, mas esse aqui eu não queria de jeito... Não estou perguntando. Esses 4 tem que estar. O resto você pode escolher aí. E aí você começa a planejar essa equipe, começa a escolher lá, né, quem vai trabalhar com você, e aí você vai. Você escolhe o dia, a hora, qual voo, sai da sua casa, do conforto do seu lar, da sua família, do ambiente onde você se sente bem, e vai para um lugar, sei lá, tipo Iraque. Para o espírito vir para a carne e morar no Iraque, uma choupana no deserto. Porque o cara vai para um lugar que é hostil à condição física atual dele. Né? Ele é um espírito e ele vai para um lugar hostil à condição atual dele. E aí ele vai. Só que você vai para essa viagem com uma meta. Gerente adora meta, chefe adora essa palavra. E é uma meta desafiadora, que chefe gosta mais ainda. É uma meta desafiadora. E aí você vai para a viagem com a meta desafiadora, trabalhar com aquela equipe, naquele lugar hostil à sua condição atual. Chegando lá, você começa a se acostumar. Mas uma coisa é fato. Você pode voltar
sem cumprir a meta desafiadora. Tudo bem. Ele te dá essa opção. Mas ele já te avisa de cara que se não cumprir a meta, vai ter que voltar para lá de novo para cumprir essa meta e as outras que você deixar para trás. E tem um detalhe. Pode ser que da próxima vez eu não te dê tantas regalias de ficar escolhendo equipe e lugar, não. Então é melhor que você vá agora com a meta desafiadora para este lugar difícil e faça o seu trabalho. E aí vem, né? Aí nasce. Nasce um bebezinho desse tamanhozinho, chega aqui no mundo, e aí a gente recebe. E aí a gente precisa ficar com essa informação na cabeça. O que você precisa desaprender? O seu filho renasceu quando você o encontrou, ou vai renascer quando você o encontrar. Beleza? Então vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto se chama o poder da comunicação. Depois de tudo que nós desaprendemos e aprendemos ali nos 2 pontos, nós já conseguimos entender que os nossos filhos não são alheios à comunicação ao redor, ao ambiente ao redor, né? O Hermínio fala no livro que ele acredita em um princípio primevo da comunicação, que para ele é uma comunicação anterior à palavra, independente da palavra. Seria a comunicação que a gente consegue ter com os animais e os animais conosco, com as plantas e as plantas conosco, o bem que elas nos fazem quando estamos num ambiente de natureza exuberante, o bem que nós fazemos a elas quando temos energias positivas no ambiente em que elas estão. Seria esse princípio primeiro da comunicação que o Hermínio fala. E para ele, o espírito vem, e aí esse princípio primeiro da comunicação faz com que o bebê que nasce, na hora que nasce, entenda os sentimentos ao seu redor sem falar a língua, sem saber palavras, sem entender o que você está falando. Ele te entende de alguma forma, de uma forma subliminar, ele te entende. A gente que é mãe estuda um pouquinho, quando você começa, né, a estudar sobre o filho e tal, existe um negócio chamado teoria da esterogestação. Essa teoria está sendo estudada por muitos psicólogos que fala que o bebê humano é um bebê marsupial. Ele viveu 9 meses dentro do útero e precisa de mais 6 fora do útero, grudado à mãe, para conseguir se entender no mundo que ele chegou. Para mim, isso nossos filhos são espíritos, de cima a baixo. E faz muito sentido para mim. O Hermínio dá vários exemplos no livro, indico que leiam pelo menos as histórias dele no livro, que são maravilhosas. Mas eu vou dar um testemunho pessoal sobre essa coisa de poder da comunicação. Meu filho Álvaro, que é o mais novo, nasceu dia 8 de março de 2020. Ele nasceu dia 8, passou uma semana, Macaé se fechou inteira com a pandemia do coronavírus. Quando ele nasceu, já tinha, né, São Paulo e tal. Uma semana de vida do Álvaro, fechou tudo, não tinha mais creche, não tinha mais escola, não tinha mais trabalho, as pessoas não podiam sair de casa, as famílias se trancaram dentro de casa. E aí eu me vi em casa com um bebê recém-nascido, operada, né, porque eu acabei fazendo uma cesárea, infelizmente, com um bebê de 1 ano e meio, que é meu filho mais velho, sem poder receber visita, sem poder ter minha mãe para me ajudar, minha sogra, minhas amigas, meus amigos, faxineira, nada. Era William, eu, Antônio e Álvaro, sem poder sair na porta de casa, porque tem um monte de vizinho, coronavírus, não sei o quê, essa loucura. Aí eu passei domingo nessa tensão, a segunda com muita tensão, e na terça-feira eu fiquei muito angustiada. Junta-se a isso o puerpério, né, que é esse período que nossas avós chamavam de resguardo, de 40 dias, em que a gente já fica com hormônio até a testa, com muita tendência a essa angústia, um pouco de depressão, de tristeza e tal. Eu fiquei muito angustiada. Foi um dia, assim, muito, muito, muito difícil, com medo, imaginando em que momento que aquilo ia acabar, assim. E não acabou totalmente até hoje, né? E aí, quando deu 6 horas da tarde, que seria a hora que Álvaro ia dormir, mais ou menos, ele teve um ataque de choro. Mas era um ataque, assim,
que não era igual aos outros. Não era fralda, não era comida, não era... dor de barriga ainda não tinha, né? Ele tinha uma semana de vida. Não era calor, não era frio, não era sono, não era nada. Ele gritava e berrava. Depois que eu tentei de tudo, eu me lembrei desse negócio, dessa esterogestação, e me lembrei que ele era um espírito e que estava entendendo tudo que estava acontecendo em volta. Eu entrei para dentro do quarto, fechei a porta, fechei a janela, fechei a cortina, comecei a balançar ele no colo e falar para ele o que estava acontecendo. Falei para ele por que eu estava angustiado, o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, que o pai dele estava cansado, sem dormir, com o outro, para ver que o irmão dele estava trancado em casa, que ele estava estressado também, e que eu também estava, que eu estava operada. O que aconteceu? A criança foi se acalmando, parando de chorar e dormiu, assim, apagou, desmontou no meu colo. Eu acho que, enquanto eu falava, ele pensava: ah, entendi, mãe. Eu achei que vocês estavam com essa cara péssima porque eu tinha chegado. Então é coronavírus, pandemia. Ah, tô ligado, já sei que é pandemia, já sei de tudo, tá tudo certo, tudo programado, vou dormir, que tá tudo bem, tá tudo na mão de Deus. Tchau. E foi dormir. E eu não tô brincando, eu realmente acho que ele pensou isso. De verdade. O fato é que ele entendeu. Ele não entendia ainda o que eu falava, ele não sabia o que é pandemia, o que é angústia, o que é baby blues, ele não sabia de nada. Mas eu sei que na hora que eu me comuniquei com ele diretamente, ele entendeu e dormiu o sono dos justos. Beleza? É só um testemunho mesmo. Vamos para o próximo ponto, que é o número 4, a influência do meio. Esse tema, o Hermínio fala que ele tem que ser falado com muito equilíbrio, e eu concordo. Por quê? Se você pensar aí na sua cabeça, quantos exemplos você sabe de pessoas que vivem em um meio muito difícil, muito complicado, que tinham tudo para dar errado e são pessoas maravilhosas? Por outro lado, quantas pessoas você conhece que têm família, amor, amigos, questões materiais, tem de tudo, e são pessoas desajustadas na vida que não conseguem se resolver? Muito. Então, qual que é a influência do meio na trajetória dos espíritos que vêm para a Terra? Total. Mas esse meio, também faz parte da programação desse espírito. Então, nós vamos ter espírito rebelde em ambientes hostis. Nós vamos ter espíritos rebeldes em ambientes muito positivos. Muito positivos. Em todos esses cenários, os desafios são muito grandes, né? Porque um espírito rebelde num ambiente hostil está muito difícil para ele, né? Sobreviver aquilo. E um espírito rebelde num ambiente positivo, a chance dele sumir dali é muito grande, porque eu não sei se ele vai aguentar. Nós vamos ter espíritos elevados, extremamente elevados, nascendo em ambientes hostis. Tem-se aí, com certeza, uma missão, né? E nós vamos ter espíritos muito elevados, nascendo em ambientes muito favoráveis, muito positivos. Para mim, esse é o maior dos desafios. Porque se você vem sabendo muita coisa e te dão todas as ferramentas, é porque, meu filho, a sua viagem tem uma meta muito desafiadora. Porque tem muita facilidade na sua frente, não é à toa, você tem que render muito essa encarnação, na minha opinião. Então, o fato é que em todos os cenários, a responsabilidade das pessoas que estão recebendo esse espírito é muito grande. Muito grande. Qual é a responsabilidade de um pai que recebe um espírito extremamente rebelde, complicado, em um ambiente hostil, um ambiente violento? Como é que você vai ajudar esse espírito? Para onde você vai com ele? Para onde você vai permitir que ele vá? Então, a influência do meio é muito grande, mas ela está na programação também. Então, as coisas vão se ajustando. O importante é que
todos ao redor tenham noção da responsabilidade que é receber esse espírito, seja em qual desses cenários for. Então, nós vamos para o quinto ponto. Se chama a bênção do esquecimento. Nós sabemos, como espíritas, né, que somos, acho que todo mundo aqui que famílias são arranjos de almas que se reencontram para o aprendizado. O Hermínio fala essa frase quase que literal no livro. E Jesus nos ensinou: reconcilia-te com teu adversário enquanto caminhas com ele. E aí? Se o seu filho tivesse sido seu assassino, seu algoz, há um tempo atrás, e você tivesse informação, seja antes dele chegar, na gestação, logo que ele nasce, ou tempo depois, não interessa. Seu filho foi seu algoz e você recebe essa informação. Como é que vai ser? Como que vai funcionar isso dentro da sua família? Como que isso vai funcionar dentro do seu coração? Qual vai ser a sua capacidade de guiar esse espírito com o melhor que você tem? Qual vai ser a chance de você conseguir fazer isso? E se o seu segundo filho, que veio com um problema neurológico muito pesado, tiver sido vítima do primeiro? O primeiro tiver causado alguma coisa física, né, que maculou esse perispírito, e o seu segundo filho veio com um sério problema neurológico que veio de outra vida, né? O problema no perispírito, a mácula no perispírito, e você recebe a informação de que o responsável é o irmão. Como é que você vai criar esses espíritos dentro da sua casa? Como é que você vai ajudar o primeiro a se reconciliar com a vítima e como é que você vai ajudar a vítima a se reconciliar com o algoz? Como é que vai ser isso aí na sua vida familiar? Você dá conta? Eu não dou, não. Eu não dava conta, não. Então, o Hermínio nos fala no livro que o esquecimento da encarnação passada, das encarnações passadas, não é um detalhe que Deus colocou na reencarnação. Ah, tá muito fácil reencarnar, eu vou fazer esquecer para dar uma pimentada para dificultar as coisas. Não é isso. O esquecimento que nós temos de tudo que nós já fomos e que nossos filhos foram e fizeram é graça e misericórdia divina, cura. Porque a verdade é que aqui, nesse planetinha, nós não somos capazes de amar o nosso inimigo. Nós não somos capazes nem de suportar o nosso inimigo. A gente, como sociedade, resolveu, nós definimos, todos nós, que nós podemos matar um feto dentro do útero de uma mulher porque ele foi fruto de um estupro. Quem decidiu isso não foi a mulher, não foi o pai, não foi o tio, não foi ninguém. Foi a sociedade brasileira, isso está na lei. Teve toda uma maturidade, um pensamento, uma discussão social, política, e ficou definido que esse assassinato está permitido. E essa criança, ela não é quem causou a violência. Ela é fruto da violência de um terceiro. E é autorizado o assassinato. Porque nós não suportamos nem o fruto dessa violência do nosso algoz. Quem dirá suportar, conviver com o próprio algoz? Então, é isso. É isso. O quinto ponto termina dessa forma bastante pesada, mas é isso. Nós
definitivamente não conseguimos amar os nossos adversários enquanto caminhamos com ele. Não sabendo, né? Não sabendo. Se a gente não sabe, fica um pouquinho mais fácil, né? Fica um pouquinho mais fácil, com certeza. É difícil do mesmo jeito, mas fica um pouquinho mais fácil. E o sexto ponto, e para mim é o mais importante de todos, se chama a responsabilidade. Porque vamos lá, se os nossos filhos são adultos, experimentados, inteligentes, se eles entendem os sentimentos ao redor logo que nascem, mesmo antes de falar, se eles já vieram com uma programação pronta, mais ou menos pronta, se eles vieram no meio adequado, né? Se a espiritualidade mandou no meio que ele teria que vir, e se eu não sei nada que ele foi, que ele deixou de ser, que eu era também, então minha responsabilidade como pai e mãe é quase nada. É quase nada, é botar no mundo, fazer ficar vivo e vão com Deus. Não, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Hermínio tem 2 capítulos no livro falando sobre a responsabilidade. Porque, assim, se você receber como seu filho o Einstein reencarnado, você não vai precisar ensinar física para ele. Você fica tranquilo que física ele vai vir sabendo. Se tiver homeschooling aí de novo em algum momento da vida, física você está livre de ensinar para o Einstein, não vai precisar. Está pronto. Agora, você tem a obrigação de mantê-lo sadio, alimentado, saudável. Você tem a obrigação de ensinar ele boas maneiras, respeito. Você tem a responsabilidade de ensinar um gênio a conviver no parquinho com crianças normais. Crianças igual as nossas. Você tem que ajudar um espírito a conviver com a responsabilidade indireta de ser o mentor da bomba atômica. Se você recebeu o Einstein na sua família. Se você receber o Napoleão Bonaparte, ele vai ter que passar pela infância, né, de novo. E aí você vai ter que orientá-lo em suas questões com relação à agressividade, beligerância, insubordinação, autoritarismo, porque o Napoleão Bonaparte vai ter que ir no aniversário do amiguinho, esperar na fila da escola, saber que não é a hora de ver televisão. O ser humano é o animal com a maior infância da natureza. Um cachorro com 3 anos é adulto, uma criança com 7 anos, se você largar a própria sorte, provavelmente ela vai morrer de fome. Hoje em dia, dependendo, com 18 morre também, mas aí características dos espíritos que estamos recebendo, não é mesmo? Mas nós temos aí 12, 15 anos de infância para encher essas lacunas que esses espíritos trazem. Está mais ou menos programado, mas tem uns espaços ali que é sua responsabilidade encher com o que está faltando. Está faltando. Se não tivesse faltando, ele não vinha. Se tivesse tudo bem, tudo certo, tudo maravilhoso, ele ficava por lá. Ele não vai morar no Iraque à toa. Não vai. Então, mas tem um detalhe também, né? A criança não vai ter toda a plasticidade que às vezes nós queremos como pai para moldá-las como a gente quer. Que a gente queria um barro virgem, né? Para a gente fazer o que a gente quisesse, fazer lá a figurinha que a gente quisesse. Isso não vai acontecer. Mas em hipótese alguma, uma criança pode ser abandonada às próprias más inclinações. Todos eles vêm com essas más inclinações. Todos nós viemos. E é responsabilidade dos pais e do ciclo ao redor desses espíritos, da equipe que ele mais ou menos escolheu quando veio para a viagem, perceber
essas más inclinações, vigiar essas más inclinações e ajudar o espírito a lutar contra elas. Afinal de contas, essa que é a meta desafiadora. Senão vai ter que voltar. E você vai ter que voltar junto para resolver o problema que você também não resolveu. Então, agora tem um detalhe. Você só vai conhecer essas más inclinações e ver elas acontecendo ali no seu dia a dia se você estiver 100% envolvido, se você os conhecer, se você conviver com eles. Se você evitá-los ou se você se afastar deles, porque por mil motivos, motivos espirituais, motivos materiais, motivos físicos, motivos de que a gente quer muito conforto e criança é desconfortável. Criança é desconfortável, criança grita, pula, sobe em cima de você, precisa de você para comer, para dormir, para tomar banho, não. Vai para a escola, você tem que ensinar, tem que isso, tem que aquilo, tem que... Então, criança é desconfortável. Se você fugir desse desconforto, você não vai conhecer as más inclinações. Não vai. E aí você não vai ajudá-lo a fazer nada. Receber um espírito sensível como seu filho e dar a ele um ambiente rígido, duro, vai sufocar esse espírito. Ao passo que receber um espírito rebelde, difícil, agressivo, e dar a ele um ambiente extremamente permissivo, vai contribuir para ele falhar. Muito. Vai contribuir muito para ele falhar. Então, a responsabilidade é muito grande. E o Hermínio fala, no finalzinho, e eu concordo plenamente com ele, que nós somos responsáveis pelos nossos filhos antes do nascimento, antes da gestação. A partir do momento que você tem maturidade física e psicológica para gerar um filho, para ter uma relação sexual com outra pessoa e gerar um filho, seja você receber no seu útero ou gerar em uma mulher, que seja, você já é responsável pela vida dele. A partir do momento que você se torna capaz. Não é a partir do momento que você fez, não. A partir do momento que você se torna capaz, você já é responsável pela vida dele. Porque uma gestação, ela pode decorrer de uma aventura, de um esquecimento, de uma noite casual, ela pode decorrer disso. Mas a partir do momento que ela aconteceu, está ali um espírito inteligente, adulto, experimentado, programando uma viagem com uma meta desafiadora, te colocou na equipe. Você se colocou na equipe, na verdade. Né? Você levantou a mão e falou, pode vir que aqui dá para receber. Então, você tem responsabilidade sobre esses espíritos desde o momento que você é capaz de produzir um ser humano, fisicamente. Isso nos leva ao assunto do aborto, que eu não vou comentar aqui, porque nós já tivemos uma reunião maravilhosa e completa sobre o assunto, né, com quem entende muito mais do que eu. Só vou deixar uma frase, o Hermínio chama o aborto de um assassinato premeditado, que não passará impune de nenhuma forma. E eu concordo 100% com ele. E assim eu termino o 6º ponto da palestra. O tempo está em cima. Eu queria agora ler um diálogo que o Hermínio coloca no finalzinho do livro, que é muito bonito. Eu queria ter lido todas as histórias, mas ia ficar aqui 6 horas. Eu ficaria, mas eu sei que vocês não iam aguentar. Então, eu vou ler só esse diálogo final que tem no livro. Foi escrito pela filha dele, encarnada, tá, gente? O Hermínio escreveu o livro encarnado. A filha dele, Ana Maria, tá encarnada ainda. Ela escreveu isso aqui encarnada. Ela escreveu em homenagem a ele, ao pai. É um diálogo do Hermínio lá na espiritualidade, conversando com Deus na hora de reencarnar. Entendido? Hermínio na espiritualidade, na erraticidade, conversando com Deus para descer e reencarnar como Hermínio Corrêa de Miranda. Ok? Vou ler rapidinho, prometo. Eis o que ela escreveu. E como vai você, meu filho? Vou muito bem, Senhor. Melhor agora na sua presença. Que bom que você pensa assim. Mas eu te chamei aqui porque, como você sabe, você pediu para voltar e eu resolvi que você vai descer dia 5.
Dia 5? Lá na Terra tem dia, hora, meses, essas coisas. Lá existe o tempo. Ah, sei. Bem, você vai se chamar Hermínio Correia de Miranda, sua mãe Helena, seu pai Reduzindo, estão te esperando com muita ansiedade. Você vai ser o primeiro filho desse casal, que está muito próximo do meu amor. Sim, senhor. Seu plano de vida já está, como é de praxe, decidido, seguindo sua prévia solicitação. Mas, naturalmente, você terá livre-arbítrio, ou seja, direito de escolher outro plano, de mudar tudo. Sim, senhor. Você vai ser o primeiro filho, depois vai ser afilhado, depois irmão, depois aluno. Aluno, senhor, é aluno. E tio, primo, funcionário e assim por diante. Até ser namorado, noivo e esposo, para depois ser pai. Esta é a mais importante de todas as categorias citadas. Pai, senhor. Pensei que só o senhor pudesse ser pai. Bem, digamos que eu sou o pai de todos os pais. Ah, sei. Mas você também vai ser pai, como disse. Você pediu 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. É mesmo, senhor? É. Primeiro, é claro, tem a Inês, aquela que vai ser a eterna companheira, a mãe de seus filhos. Depois, então, virão Ana Maria, Marta e Gilberto. Ana Maria, Marta e Gilberto? Foi o que você pediu. Vão te dar muito trabalho, muitos problemas, muitas descrenças, muitos desgostos, mas algumas alegrias que compensam muito de tudo isso. É assim que os pais pensam. Ah, sei. Naturalmente que isso só vai começar a acontecer daqui uns 23 anos. Naturalmente, senhor, 23 anos. Mas, como eu ia dizendo, de tudo que você pediu, ser pai é o mais difícil lá na Terra. E com o passar dos anos, vai ficando cada vez pior. Entendo, senhor. Não, meu filho, você não entende. Mas quando chegar a hora, você saberá o que fazer. Às vezes, até com muito sacrifício, renúncia, angústia e até revolta, mas com muita compreensão. Senhor, me parece difícil demais. Revolta e compreensão? Estou muito receoso, Senhor. Ser pai como o Senhor, não vou conseguir. Quem sabe, daqui a muitos anos, vamos nos encontrar de novo e retomaremos esta conversa. Sim, Senhor, mas vejo 2 envelopes aí na sua mão. São para mim? Ah, já ia chegar lá. Vamos ver. Esse aqui contém as minhas instruções para a sua vida de pai. Aqui estão as soluções para todas as situações que você vai enfrentar com a Ana Maria, a Marta e o Gilberto. Aqui está o que lhes dizer, fazer, aconselhar, repreender, incluir tudo. Vou instalar essas instruções no computador do seu espírito. Computa o quê, senhor? Computador. Um dia você vai conhecer. Quando chegar a hora de resolver o problema com um dos rebentos, é só você achar a memória e já virão todas as minhas instruções. Aqui está o programa. Obrigado, senhor, mas deve haver algum engano. Aqui só há uma folha de papel em branco. Não é engano não, meu filho. É que só os pais podem ler o que está aí. Ah, entendi, senhor. E o outro envelope? Esse contém uma única palavra. Só uma, só uma. E você vai poder abrir esse envelope no dia em que sentir necessidade de saber uma coisa muito importante. Verdade, senhor? É. Mas que coisa é essa? Sim, eu vou te explicar. Eu sei o que você pensará a respeito dos seus filhos. Deus, né? Falando. Sei o que os 3 pensarão sobre você. Mas você não saberá o que eles pensam sobre você. Ah, tá. Então, no dia que você quiser saber, abra este envelope. Se pelo menos um deles te chamar pela palavra que está escrita aqui nessa folha, você terá se aproximado ainda mais de mim como pai. Sim, senhor. Bem, chegou a hora. Daqui a 1 segundo, você não se lembrará de mais nada. Vai, Hermínio. Minha bênção e boa sorte. Obrigado, senhor. Vou sentir sua falta. Até a volta. O segundo ato se passa na Terra, em 1991. O casal está comemorando 49 anos de união. Recebo de Ana Maria o seguinte recado. Pai, abra aquele envelope hoje. Veja se a palavra escrita pelo Senhor não foi
amigo. E era. E assim eu termino o conteúdo da palestra. E eu queria, mais uma vez, agradecer muito. A espiritualidade e a Deus eu já agradeci na prece que eu tentei fazer antes de começar, de tão nervosa que eu estava. Mas eu queria agradecer muito, novamente, às pessoas que me receberam no Jeju. Para quem não sabe, eu sou católica, de família católica, né? Recebi todos os sacramentos, tenho um profundo, profundo amor pelo catolicismo, respeito muito, admiro muito. E aí eu perdi um tio quando vim morar em Macaé, tinha pesadelos horríveis com ele, e na loja que eu trabalhava, uma pessoa falou comigo assim, o Marcelo Machado, arquiteto, ele é espírita, por que você não fala com ele desses troços que você está tendo aí? Eu falei, boa ideia. Aí eu, com muita cara de pau, peguei o telefone, liguei para o Marcelo, falei, Marcelo, é o seguinte, me falaram que você sabe esse negócio de espírito, e eu estou sonhando com meu tio, que morreu, e ele fica sentado na minha cama, eu estou apavorada. Aí o Marcelo me ensinou a rezar para o meu tio, como que eu tinha que rezar. E em uma semana, pararam Nunca mais eu tive pesadelo com ele, nem sonho. Desapareceu, acho que subiu, enfim. E aí eu fiquei muito curiosa. Eu falei, gente, como que aquele cara sabia como é que eu tinha que fazer? Eu vou lá nesse lugar. E aí eu fiquei uns 2 meses tentando ir. Teve um dia que eu fui para o ponto de ônibus, caiu uma tempestade em cima da minha cabeça, eu fiquei ensopada, que não tinha jeito de ir para lugar nenhum mais. Eu tive que ir embora para casa, de tão molhado que eu fiquei. Não conseguia ir. Até que no dia 13 de setembro de 2012, eu consegui ir. E aí eu cheguei no Jeju, Vitor de um lado, Joana do outro na porta, igual 2 soldados, assim, me receberam na porta. E lá dentro tinha umas 15 pessoas no máximo. Eu sentei numa cadeirinha que tinha um bracinho, assim, dessas de escola, com 4 livrinhos, assim, em cima. O Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Os 4 livrinhos desse pequenininho, daquela edição pequenininha, que eu tenho até hoje. Aí sentei, tinha umas 15 pessoas, e eu me lembro, Marcelo, Carla, Guilherme, Ângela e Ivo, Beth, Edson, Milton e Leda, Nana, já falei Marcelo, né? Paloma não estava, Gilda, Carla, enfim, tinha umas 15 pessoas no máximo, sentei lá. E aí a moça que tocava o estudo na época começou a ler e comentar, ler e comentar. E aí, gente, eu já não era muito católica, mas não, eu não tinha mais religião. E eu tenho uma profunda admiração pela igreja, pelo altar, pela cruz, pelo canto. Eu acho aquilo tudo de uma emoção muito grande que eleva mesmo o espírito da gente. Mas quando aquela mulher começou a falar, e eu pensava um negócio, ela falava. Eu tinha uma dúvida na cabeça, ela respondia lá na fala. Ela falava um negócio, eu falava, caraca, eu sempre pensei isso, gente. Como é que pode? Que livros são esses? Pelo amor de Deus. Comprei os livros e assim, ali sentada naquela cadeira, com aqueles 4 livros, com aquelas 15 pessoas, eu entendi onde era o lugar de cuidar do meu espírito, que era ali naquela casinha, com um copinho descartável, era ali. Era ali que eu compreendia as coisas que estavam sendo ditas, enfim, eu compreendia o que eu precisava aprender, porque eu precisava aprender, mas ainda não entrava na cabeça. Por isso, né? Mas ali eu consegui sair desse lugar. Essa moça chama Miriam Benjamin, ela está aí até hoje, graças a Deus. E ela é uma das minhas obsessoras, né? Ela é a mais antiga delas, né? Ela, na verdade, é o paraquedas. O Gustavo é aquele instrutor que te empurra no avião e te joga. E Mira o paraquedas. Então eu falei, não, eu vou, mas eu vou só pulo se for de paraquedas. E é isso. Eu queria só contar essa história para vocês, porque ela é muito importante para mim, para quem não me conhece ainda aqui, né? Quero que vocês tenham uma maravilhosa noite. Fiquem com Deus e até a próxima.
Uau, Laura, assim não vale, né? Eu tô com um problema sério no meu óculos. Ele chora. Está em Pois tratamento. é, pois é. Eu tô aqui me segurando. Nossa, foi maravilhoso. Então, a sua estreia foi esplêndida, né? Eu acho que eu me atrasei nessa estreia. Já devia ter pedido para você começar antes. Eu Mas como nada é por falei. acaso, Falei, falei. como nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, né? Eis que hoje foi a sua estreia. Então, eu quero te pedir, quero te agradecer, né? E quero te pedir que prepare a próxima palestra, o próximo estudo, porque você está pronta, minha querida. E eu acho que na programação, assim como você citou o Hermínio de Miranda, no seu plano de retorno, eu acho que também estava inserido aí num desses itens que você deveria chegar no dia 13 de setembro de 2012, à nossa casinha, para conosco caminhar, porque nós não evoluímos sozinhos, né? E você tem sido, assim, uma grande inspiração, com a sua energia, com o seu pragmatismo, com a sua inteligência crítica. Você tem sido, assim, uma grande inspiração e tem nos ajudado muito. Que bom que você voltou, que o Antônio e o Álvaro já estão aí conosco, né? E que você já pode participar, porque você fez muita falta. Esse quase 2 anos, né? Que você esteve ausente da nossa reunião. Então, eu quero te dizer da minha admiração por você, quero dizer que acho que todo mundo deve ter adorado, né? E está todo mundo aqui falando no chat, e quero perguntar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma contribuição, que seja agora, né? Vamos. Já que eu fui citado, gostaria de parabenizar a dona Lalau Brejão pela palestra e realmente fica o convite para as próximas aí. Essa que você fez hoje está sendo gravada, vai ser disponibilizada no YouTube e, com a sua permissão, ela será também será editada e disponibilizada também na União Cristã Espírita Amor e Verdade Saquarema, com o nosso amigo Fernando Agarez aí, que está ouvindo a gente também. Sim, com certeza. É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa além do Gustavo? Parabenizar mesmo Laura, porque foi incrível e as frases limpas e para todo mundo entender. Foi perfeito, Laura. Obrigada, Parabéns. obrigada. Eu falei com Miriam antes de começar a palestra que eu comecei sábado a escrever de fato o roteiro, né, para falar. E sábado, os 3 primeiros pontos ali estavam super light, bonzinhos, calminhos, uma pessoa de boa. Aí, segunda-feira, nós fizemos o culto de segunda-feira, terminou o culto, eu fiquei aqui na mesa escrevendo. Rapaz, depois do culto, veio o ponto 4, 5, 6, o negócio foi pegando. Eu falei, gente, eu tenho que cortar alguma coisa aqui, eu estou muito brava nessa palestra. Eu estou ficando muito brava, muito rígida, muito professora. Aí depois Miriam me falou quem estava cuidando do negócio na espiritualidade, eu entendi. Falei, já entendi então, porque que o tom foi subindo conforme eu fui escrevendo. Até porque a nossa reunião de segunda também ajudou, né? Muito! Imagina Por se isso se foi à toa aquele negócio. Imagina. Você estava afiada, foi ótimo. Obrigada. De verdade. É isso aí, a inspiração veio de alguém com muita didática, né, Laura? É. E rígida, né? Assim, a pessoa... E com muita firmeza, isso aí. Eu conheço bem. Então, mais alguém aí que queira se pronunciar? Eu. Juranete, que bom, que bom. Tava com saudade.
Eu queria parabenizar Laura pela palestra linda que ela fez. Ela estava super inspirada, muita coisa, ela sabe disso. Obrigada. Né? E dizer, a gente, enquanto está criando os filhos, né, Miriam, a gente tem mais ou menos essa experiência, a gente lá atrás não sabe disso. Né? Quanto que a gente não sabe quando recebe os nossos queridos, né? Tão bom se nós soubéssemos disso tudo, se cada um de nós já soubesse, né? Porque eles não chegam com bula, com receita, né? A gente vai fazendo de acordo com os nossos sentimentos, com o coração, com a inspiração, né? Com o que a gente tem de momento, com a bagagem que a gente tem de momento. A gente normalmente é muito imatura e recebe essas criaturas ainda muito imaturas, né? Então, assim, tão bom se a gente já soubesse. Quanto antes a gente souber disso, quanto mais fácil, né, vai ser de lidar com essas criaturas. O Né? Emílio fala no livro que ele está escrevendo o livro que ele gostaria de ter tido nas mãos quando ele foi receber os filhos. Logo no início então ele fala isso. Então é isso, assim, como seria bom se a gente, pessoas mais novas hoje, que tenham tido a oportunidade, e que vão ter a oportunidade, né, Laura, porque vai ficar editado aí, então que possam ouvir isso e que se inspirem e procurem a respeito, é muito importante. Hoje eu posso falar isso para minha filha, para os meus filhos, de alguma forma eu já tenho essa experiência para falar, mas eu caminhei sozinha nesse sentido, assim, tinha minha experiência, minha boa vontade, meu amor, mas a gente não sabe tudo, né? Então, assim, a gente erra muito porque a gente ainda não sabe. Então, melhor sabendo. Então, as coisas vão ficar, né? Para a gente ter, assim, criaturas que a gente tenha a oportunidade de estar criando, de estar criando mesmo criaturas melhores para esse mundo. Não é isso? E enquanto você falava também, em algum momento, eu pensei na responsabilidade de Maria em relação a Jesus. Eu pensei muito nisso, quer dizer, se a nossa responsabilidade, né? Imagina de Maria. Nossa né? Senhora. Imagina o preparo, imagina tudo. Então, assim, tudo foi muito elaborado, tudo foi muito preparado, né? Mas me veio assim, ir para receber Jesus, né? E eu queria mesmo era te parabenizar e deixar isso, que a gente devia vir com um caderninho para poder aprender. E quem mais ouvir isso, né? E quanto mais pessoas souberem disso, mães, pais, pessoas que estejam com a responsabilidade de educar, né? Então, para ficar mais fácil, ou que pelo menos que a pessoa tenha conhecimento. Às vezes nem fica tão fácil saber a verdade, mas já é meio caminho andado, não é isso? É menos difícil, talvez. Parabéns para você. Obrigada. Gostei muito. Obrigada. Tem uma emoção no ar aí, viu? Uma coisa muito forte. Eu senti isso em Juranete. Fiquei com inhame aqui na goela. Ok, querida. Obrigada pela sua participação. Mais alguém, gente? É como se nós estivéssemos lá na nossa casa, né? Nós estamos hoje nesse ambiente, né? Como se estivéssemos lá na nossa casa, naquele círculo, conversando, contribuindo. Vamos lá, nosso Guilherme, que pediu primeiro, Marcelo, tá bom? Para dar parabéns à Laura, realmente, muito boa a palestra. E como você citou que a Einstein não precisava aprender física, você também não tem que aprender mais nada, não. Vamos em frente. Socorro! Então, Marcelo, agora é com você. A gente fica muito feliz, com certeza, né? Eu fico muito feliz de ter trazido você para a nossa casa e ter contribuído muito para você. E que fico muito contente assim, de ter sido tão importante na sua vida. Né? Muito obrigado. Obrigada a você. Essa coisa que o Guilherme falou sobre não precisar aprender, da mensagem do Gustavo para a mensagem da Miriam, eu fiquei pensando, e quando Miriam me mandou a mensagem, eu fiquei pensando que eu não estava querendo aceitar por vaidade, entendeu? Eu não sei fazer, não sei como é que vai ser, não vou dar minha cara a bater, não vou lá e pronto, acabou.
Aí alguém soprou no meu ouvido, você não está querendo ir porque você está com vaidade de ser julgada, de imagem, não sei o quê. Aí eu percebi que eu só vou aprender fazendo mesmo, aí vamos fazer. Pois é, Marcelo falou aí, eu fiquei lembrando do próprio Hermínio de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, que ele disse que nós precisamos uns dos outros, né, na vida. Então, nesse planeta de provas e expiações, nós somos os coxos apoiando os estropiados. Essa frase ela é sempre tocada por mim, porque realmente nós estamos, e você foi brilhante quando disse que o que estava te impedindo de vir aqui era a vaidade. Não é? O medo do julgamento, né? Nosso excesso de preciosismo, de perfeccionismo. Eu também sofro disso, Laura. Pois é. Eu coloco que eu me rendo. Parabéns, Laura. Ângela, Ivo e Inês. Muito bom, muito bom. Obrigada. Muito aprendizado. Obrigada. Legal. Parabéns, Laura. Miriam. Parabéns. Obrigada. A Miriam Schuller quer falar, por favor, Miriam. Oi. Laura, querida, você foi muito feliz na sua palestra, viu? Você falou com emoção, com muita sensibilidade. Isso aí. O bebê não é meu, hein? O bebê não é meu, apesar que poderia ser, mas não é. E você falou com muita emoção, com muita sensibilidade. E é isso aí, né? Nós estamos aqui, nós não temos um caderno escrito, nós temos simplesmente um caderno em branco que nós podemos escrever da melhor maneira e fazer da melhor maneira, né? Com amor, com uma percepção dentro da gente do que é certo, do que é errado, a gente vai procurando fazer o melhor, não é isso? Então, na criação dos filhos, né? Então, eu só espero e tenho certeza que a sua missão como mãe vai ser vitoriosa, porque você tem demonstrado muito conhecimento e tem estudado muito para dar conta do seu recado. Então, meus parabéns, felicidades, e esse desafio foi vencido com muito mérito. Parabéns, viu? Obrigada. Então, mais alguém? Eu acho que Lênia falou alguma coisa? Não? Só para dar parabéns. Eu parabenizei. Né? Eu já li esse livro 2 vezes, ele é maravilhoso. Eu li uma vez, depois o Marco me presenteou, eu tornei a ler. É muito bom. Muito, tem que ler, gente. Tem que ler, que ele é demais. Não tem manual para filho, não, mas esse aí, digamos que é a preâmbulo, um mini roteiro, alguma coisa assim. Muito bom. Laura, aqui nós temos várias considerações no chat. Já li todas. Já leu? Então tá bom. Gente parabenizando, maravilhoso, amei. Enfim, isso tudo é bom porque estimula a gente, né? Eu queria destacar aqui o de Maria Inês, que disse: Laura, quanta luz em sua volta, vejo você envolvida em muita paz e serenidade. Neste momento, meu coração abraça o seu, agradecendo por tudo que eu vi em um dia tão especial para mim. Como eu falei no início, hoje é o dia do aniversário do Márcio José, o filho da Inês e do Márcio, que hoje está no plano espiritual, mas continua sendo filho desse casal e continua feliz de saber que hoje ele está sendo lembrado. Então, a gente já sabia desse fato, né, antes, e a gente já tinha combinado que seria um dia de gratidão e que a mensagem da Laura seria como se fosse um presente para a Inês também. Exatamente. Então, assim, foi muito apropriado para ela, né, para um coração de uma mãe que se despede de um filho e que nessas datas, né, as lembranças são muito fortes. Então, acho que foi um grande presente para comemorar e celebrar essa vida profícua que continua imortal, né? Só apenas mudou de plano.
Então, gente, é isso. Eu acho que a gente pode encerrar. Alguém Pode está falar, levantando a Maria mão? Inês, Pode falar? Diana e Só um Maria Inês depois. minutinho. A Diana, então, e a Inês depois. Laura, parabéns pela mensagem que você mandou para todos nós, mães, pais. Agradecidos estamos por ter te encontrado. Demorou, mas nos encontramos e conseguimos atingir o objetivo. Tudo está pronto, caminho aberto, flores na sua estrada e esperança para um amanhã melhor. Gratidão por você ter assimilado com tanta segurança e envolvido todos os pensamentos que te foram enviados. Parabéns, gratidão, gratidão, gratidão. Nós te amamos. Estamos felizes de ter te encontrado. Fique com Deus. Gratidão. Que lindo. Obrigada, Diana. Não precisa nem dizer quem mandou esse recado, né? Não precisa. Não precisa. Vamos lá. Depois manda para ela, viu? Tá ok. A Inês vai falar, a irmã do Ivo. Laura, amei. Foi ótima a explicação, assim, excelente, uma didática espetacular. Muito bom. Agora já sei o que eu vou levar para o meu filho, porque amanhã eu estou indo para Tocantins, porque meu netinho nasceu. Melhor então, eu vou levar esse presente impossível. Não é? É esse livro que eu vou levar. Pode dar um livro e indicar o link do YouTube para a palestra. Vou mandar. A pessoa já está fazendo propaganda. Tudo. Pode deixar. Maravilhoso, viu? Tudo de bom para você. Obrigada. Mesmo lá de Tocantins, vou continuar ligada aqui nas palestras. Tudo Obrigada. bem, gente? Foi ótimo, Laura. Muito Obrigada. bom. Beijo. Ok, eu acho que terminaram as manifestações de carinho, de parabéns, né? Então a gente pode caminhar para encerrar nossa reunião, que foi maravilhosa, como sempre tem sido. Então vamos, nesse momento, desconectar, entrar na vibração do amor, pensar em Jesus. A nossa irmãzinha Paloma está a postos para a prece de Cáritas depois? Que ela estava com a internet dela variando. Espero que sim. Tô sim, Miriam. Tô aqui. Ok. Então, vamos, nesse momento, entrarmos na vibração da gratidão pela oportunidade que nós tivemos na noite de hoje, desse conhecimento tão importante para nós que somos pais e mães, para nós que seremos pais e mães, para nós que somos filhos, enfim, para todos, porque é um conhecimento que cabe para cada um de nós. Essa certeza que a imortalidade é algo tão importante, tão verdadeiro, que somos imortais, que somos criaturas que viemos de experiências bem vividas, na sua maioria mal vividas, e que hoje estamos aqui numa nova programação, num novo formato, na família que nos escolheu, para experienciarmos desafios, especialmente nesse planeta de provas e expiações, nesse planeta que passa por um momento tão decisivo, e que todo esse conhecimento doutrinário e filosófico que a doutrina espírita nos oferece, especialmente através do nosso irmão Hermínio de Miranda, com uma vasta literatura a respeito, para contribuir com a nossa caminhada e nos fazer ter a certeza do que viemos fazer aqui na Terra, para onde iremos e de onde nós viemos, e todo o desafio que temos que enfrentar. Com esse conhecimento, as coisas ficam mais leves, mais suaves, com mais confiança, com mais fé, com mais certeza. E a nossa gratidão, Senhor, nesse momento, pela vida,
essa oportunidade, a maior oportunidade que nós temos, que é a vida. Estarmos aqui hoje, vivenciando esse momento ímpar que o nosso planeta azul está vivendo. E em nossas mãos, termos a oportunidade do conhecimento espírita. E especialmente, Senhor, por estarmos nas famílias que temos, junto aos familiares que temos, por pertencermos a esta casa que nos abre as portas para o trabalho e para o estudo. Louvado seja o Senhor por tantas bênçãos, por tanta luz, por tantas oportunidades. A nossa palavra é de gratidão, Senhor. E que nesse momento, essa emoção que nos une, que nos envolve, possa ser transformada em energia produtiva de caminharmos, Senhor, de continuarmos vibrantes nessa trajetória e não esmorecermos diante das dificuldades, das indecisões, dos fracassos, dos percalços, das iniquidades que todos os dias experimentamos nesse caminhar aqui na Terra. Que possamos transformar tudo isso, Senhor, em oportunidade de trabalho no bem, em transformação íntima, de uma forma muito clara, possamos matar o homem velho que habita dentro de nós e fazer renascer alguém com mais fé, com muito amor, com muita luz, com muita garra, com muita verdade. E assim, Senhor, caminharmos para cima, olhando para o alto e seguindo os teus passos. Fica conosco, Jesus, por hoje, agora e sempre. Nós precisamos de ti. Que assim seja. Graças te damos. Agora nossa irmãzinha Paloma, com a prece de Cáritas, e depois teremos o passe virtual. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós,
Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Antes de nascer, você planejou esse momento. O que aconteceu? Que o medo dominou o sentimento. Busque entender o que em ti parou. E lá dentro existe amor. Se lançar pra vida, bem-vinda flor. Se jogue com fé e acredite na centelha de luz que jaz em teu interior. E não se entregue à tristeza nunca mais. Seja e não se esqueça que a luz da nova era começa com o amor de tuas mãos. Cante, dance, seja vida, vida, bem-vinda. Gente, paz e luz a todos, a nossa aguinha fluidificada. Vamos agora receber esse fluido vital e desejar a todos uma boa noite, agradecer a presença de todos e lembrar que semana que vem nós teremos aqui o nosso irmão Fernando Agarês, que vai fazer uma palestra também com um tema muito interessante, que é da epigenética ao amor. Imperdível, tá? Depois eu vou postar para vocês. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe e boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, Miriam. Boa Beijo. Boa noite, queridos. Deus nos abençoe. Até a Prazer em próxima ficar com semana. vocês. Nós que Até a agradecemos a sua próxima, presença, Miriam. Luíde. Até semana que vem, Luíde. Fica com Deus. Boa noite a todos, fiquem com Isso. Deus. Boa Deus se faz luz.